O que esperar em 2026 no seu primeiro ano de Canadá, né? Eu vou conversar aqui com a nossa querida Andressa, que chegou aqui no país, vai completar um ano de Canadá. Quer contar pra gente, né, dessa essa história inicial dela aqui no país, uma história que começou lá em 2012, né? E aí você vai escutar muita coisa interessante aqui. Olá, Andressa, tudo bem, minha querida? Oi, tudo bem? Ó, primeiramente, muito obrigado por estar aqui para a gente bater esse papo, né. Eu vou te apresentar aqui um pouquinho. A Andressa está na cidade de Vancouver, ela mora aqui na região de Vancouver, né, eh e vai contar um pouco da sua história nesses primeiros momentos, né. Ela ainda está fazendo college aqui no Canadá, eu acho que isso dá uma percepção bem legal. E ela e o marido dela têm um caso que eu acho bem interessante no mundo de hoje, que é algo, assim, normal no mundo de hoje e que pode favorecer bastante gente na hora de vir para o Canadá. Não é isso, minha querida Andressa? Isso, Olá, Andressa. Então isso, vamos lá, vamos primeiro te botando no mapa. Você veio de Fortaleza, né, que para mim eu considero um dos isso. lugares que eu mais gosto no Brasil é Fortaleza, né. Aham, é. E fala um Solzinho tá fazendo falta. pois é, né, mas é assim mesmo, a gente vai se acostumando. É o primeiro inverno que você está passando aqui no Canadá, né? Isso, primeiro. E como é que tá sendo essa adaptação aí de inverno aí? Como é que você tá sendo? Que você como é que tá sendo o primeiro inverno, pelo menos o meu foi o mais difícil, né, mas como é que tá indo Sim. sendo o seu? Então, como você falou, né, a minha história aqui é antiga, né, então, só voltando um pouquinho, 2012, 2013 meu marido fez um intercâmbio aqui no começo do nosso namoro, e aí eu vim visitá-lo e foi no inverno que eu vim. Eu peguei finalzinho de janeiro e fevereiro todo. E a memória que eu tenho é que foi muito mais chuva do que eu estou vivendo agora, sabe. Eu Uhum. lembro bem que nesse período que eu tive aqui, nesse um mês que eu fiquei aqui com ele, teve um dia que a gente estava, ai, no quarto aquela preguiça, porque é muita chuva e realmente dá uma preguiça mesmo. E aí ele: tá fazendo sol, vamos sair, tem que aproveitar". Então, assim, eu lembro muito desse dia, que foi um dia que fez sol, que o tempo estava muito bonito, e aí a gente teve que correr para aproveitar o dia. E nesse inverno, não sei também se porque, né, são mais dias, eu tô aqui, né, enfim, trabalhando, tem aula, então não tem muito isso de: "Ai, não vou hoje porque o dia tá feio". Mas, na minha memória, aquele inverno realmente foi mais Então feio, esse digamos outro que você assim, veio né. para cá que acabou sendo o primeiro, você teve ali Isso. eu me lembro que no meu primeiro eu senti muito frio, né, e a gente está em Vancouver, eu também estou em Vancouver, né, que é um dos lugares mais quentes do Canadá, mas assim, hoje me adaptei até você falou a questão da chuva, porque Vancouver realmente, né, neva muito pouco, né, mas Isso. aí você tem mais chuva, né. E assim, o que eu acho legal daqui as pessoas falam muito da chuva e tal. Sim, mas é o que a Andressa falou, você tem seu dia a dia, você vai trabalhar, você vai o que eu acho legal Isso, daqui é que ninguém deixa de fazer nada por causa de chuva, né, você vê a pessoa andando de bicicleta, completamente. so Isso. E até não só as obrigações da vida, mas para passear mesmo, né. uhum. Você tem um dia livre, mesmo com chuva, você vai, né. Aqui, como você falou, sou de Fortaleza, o nosso inverno em Fortaleza é chuva. E é muita chuva. Então essa Hum, chuvinha daqui é tipo assim, ai, eu brinco com meu marido, eu falo: "Gente, eu não entendo como as pessoas reclamam dessa chuva daqui", porque é uma chuvinha, então é, realmente mas não te impede de fazer nada, né. A chuva em Fortaleza, que já começou inclusive, é uma chuva torrencial, assim, que realmente alaga tudo, a cidade vai preparada, né, e mesmo assim é uma chuva muito forte, com muito vento, então assim, eu lá é sou carioca também, é complicado, mais ou menos aqui dá pra levar. eu consigo relacionar aí, porque no Rio você também tem isso, tem aquelas chuvas torrenciais e tudo mais. Mas tem uma outra coisa que você falou que eu acho uma coisa que eu gosto muito de Canadá, né, do Canadá em si. Você falou assim: "Ah, pô, um dia de sol eu fui curtir", né. Isso é uma coisa que, assim, a gente tem as 4 estações aqui muito bem definidas, e isso é uma coisa que eu acho muito legal daqui. No inverno, as pessoas vão curtir coisa de inverno, na primavera vão curtir coisa de primavera, no Sim. verão vão curtir coisa de verão. Eu não sei se você também tinha isso em Fortaleza. Eu morei muitos anos muito próximo da praia no Rio. E assim, teve anos que eu devo ter ido na praia 3 vezes. Ela Sim. estava sempre ali, estava sempre sol.
né? sim, Então, assim, o sol aqui meio que, pô, sai um sol, você se sente é, obrigado a ir fazer as coisas. Eu vou te falar exatamente. que eu faço muito mais coisa aqui, no verão e no inverno, do que eu fazia no Rio. Posso Sim, te afirmar isso aí categoricamente. mas realmente, lá em Fortaleza também tiveram anos que se eu tiver ido na praia 3 vezes foi muito. Porque a gente tem essa sensação de: "Ah, não, próximo final de semana dá pra ir, próximo final de semana dá pra ir", né. E aqui realmente, meu marido fala uma coisa que eu acho bem interessante, que aqui é como se a nossa sensação de réveillon, de renovação para um novo ano, ele disse que desde a primeira vez que ele morou aqui, ele sente isso a cada estação, que a cada estação você tem novas possibilidades, então, assim, você vai viver coisas diferentes, então, de uma forma ou de outra, acaba sendo um renovo mesmo. Andressa, eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma palestra em Fortaleza, lá na sua cidade, de repente você estava até nessa palestra. Aí chegou um pessoal todo com camisa, bandeira do Canadá e do Brasil. Eu falei, pô, essa galera tá empolgada, né? E aí, eu fazendo a palestra, e uma parte da palestra falando sobre o clima, né? É uma coisa que é diferente do Brasil, é importante que a pessoa entenda, né? Sim. E aí a gente pegou cidades como Toronto, Vancouver, que estão dentro ali das principais, e a gente colocou o clima, né? E Vancouver, e a gente falou assim: ah, todo mundo na praia no verão, aquela foto. Daqui a pouco eu vou te perguntar o que você achou do verão. Aí é que todo mundo na praia e tal. Aí eu botei as médias de temperatura. Média de temperatura no verão, 25 graus e tal. Aí o cara levantou e falou assim: o povo vai pra praia com 25 graus, eu não sei o que. Eu falei assim: alguém te falou que o Canadá era um país tropical, cara? Me falaram mentira pra você. Mas tem uma outra coisa que eu acho, eu não sei se você sentiu isso. A sensação térmica aqui é muito diferente do Brasil. Quando tá Sim. 25 graus, aqui dá, gente, dá 30, 32, 30. Você não pegou, verão passado foi meio ameno, tá? Mas aqui eu já peguei 40 graus aqui em Vancouver, entendeu? Eu costumo dizer que assim, o verão é que vai te surpreender, porque todo mundo acha que o Canadá é frio o ano inteiro, né? E não é. E Isso. aí, quando você sentiu isso, que 25 graus aqui é totalmente diferente de 25 graus do Brasil? Senti, mas ao mesmo tempo, eh, é aquela coisa boa, porque tem um vento gostoso mesmo, né, com a temperatura um pouco mais alta, tem um ventinho gostoso, então assim, eu não suei o verão inteiro, gente, isso é muito maravilhoso. Também não gosto de suar, não. Quem vem do calor do Ceará, nossa. Eu morro de rir aqui que eu não nasci para o calor. E eu acho que as pessoas são diferentes. Tem gente que ama o calor. A minha esposa Sim, ama o calor, né? Mora aqui, ama aqui, não tracaria Canadá por causa de calor, mas assim, tem gente que eu entendo, né? O que a gente faz aqui, sim, às vezes, é no final do ano, encher o saco do frio, encher o saco da chuva, faz uma viagem aqui para próxima, né? Ou vai para Las Vegas, sim. ou vai para o Havaí, que daqui é barato de ir, né? Então, assim, você foge um pouquinho ali da chuva. Mas assim, eu faço jiu-jitsu aqui, né? E de vez em quando eles vão lá e tacam o aquecimento lá no alto. Eu vou lá escondido e desligo o aquecimento. O povo fala, mas você, que é brasileiro, eu falei, gente, se eu gostasse de calor, eu tava no Brasil, não tava aqui, É não, cara. verdade. Eu tava lá quietinho, né? Mas É, agora, mas assim, as pessoas pensam que realmente aqui você não consegue usar um shortinho, né, uma camiseta e tudo, mas no verão super de boa. A uhum. roupa que eu usava no Brasil, pra mim, realmente só precisei, comprar roupas voltadas de fato para o inverno, né. Outono, que já começa a dar uma esfriada, e inverno, Roupa de mas assim, inverno, você durante o comprou alguma verão, coisa no Brasil ou deixou pra comprar aqui? eu deixei aqui. Assim, um Sim. suéter, essa parte mais leve que você usa dentro, ok. Mas casaco mesmo eu deixei pra cá. Porque nas minhas pesquisas eu vi muita gente falando que, a diferença de material, né, quando você compra aqui realmente é mais voltado para as temperaturas daqui, então eu preferi Eu tenho uma deixar aqui impressão mesmo. também, além disso aí, né, de ser feito para cá, eu tenho a impressão que esse tipo de coisa tende a ser até, eu tô botando junto com, analisando junto com qualidade, né? Muito mais barato aqui do que no Brasil, Sim, né? Então, sim. assim, eu acho inteligente. Tem uma outra coisa, casaco pesado. Principalmente em Fortaleza, né, se você for procurar roupa de inverno em Fortaleza, é um pouco mais difícil e realmente você encontra só em marcas bem mais caras. Porque E não, só compra roupa de inverno lá quem vai viajar, entendeu? né, não é para Exatamente. usar.
E tem uma outra e aqui não, todo mundo tem que comprar, quem tem que nada que não tem, Exatamente. senão, né, você vira picolé, né. Então assim, Sim. uma outra coisa que eu também acho que é inteligente você deixar para comprar aqui, que é por causa do volume de mala. Quando você vai mudar para um outro país, você vai levar a sua tralha, né, você quer levar suas coisas Sim. preferidas, né. Não, e E agora é uma mala de 23 quilos. pois Gente. é, pois é. Então, assim, de compra casaco porque um casaco pesado, ele ocupa metade de uma mala. A gente tá falando Isso. de Vancouver, aonde você não precisa muito de um casaco pesado. Eu tenho geralmente um casaco pesado que eu brinco aqui, que quando a minha mãe chega aqui, eu coloco aquele casaco nela, eu falo: "Toma, você só me devolve esse casaco quando você for embora". Mas é assim, a gente não usa quase casaco pesado aqui, eu uso muito casaco de chuva, né. Mas Sim, no resto do Canadá, se você estiver mudando para algum lugar, para outro lugar do Canadá, dependendo do destino que você estiver vindo, é -30, -20, isso. aí é legal colocar o casaquinho mais pesadinho, né. E aí, talvez seria interessante comprar aqui não no Brasil também, não Isso. só pelo custo e tudo mais, por ser melhor, mas também pelo volume de mala. Gente, e aqui tem muita promoção, porque, assim, no Brasil a gente é acostumado com acabou aquela estação, aí começa as promoções, né, tipo, mesmo roupa de inverno quando você encontra, eh, dezembro, sei lá, né, começa a promoção desse tipo de peça. Aqui não, aqui antes de começar o inverno, eles fazem promoções dessas peças, então, achei que seria mais difícil. Mas Né, mesmo aqui, encontrar peças boas, com preços bons, mas gente, tem muita promoção. isso. É um perigo inclusive. Pois é, pois é. Mas vamos lá, Andressa, vocês estão completando daqui a pouquinho 1 ano de Brasil. Aí falando em questão de mercado, eu sei que eu achei tão interessante que você, você foi nas nossas palestras, né, no Brasil Fortaleza, a Isso. gente falou que eu adorava fazer palestra em Fortaleza, quem sabe a gente não volta a fazer palestra em Fortaleza. É, mas assim, e eu achei legal que você falou uma coisa enquanto a gente estava em off, né, que seu marido lembra de uma coisa que eu falei numa palestra, né. Sim, Mudar para o exterior, ele exige muita resiliência, né, e não é uma coisa para todo mundo, não dizendo que as pessoas são melhores ou piores, mas as pessoas são diferentes, né, sim, e exige essa resiliência aí de fazer a coisa acontecer. São muitas, né, engrenagens que precisam rodar para isso fazer acontecer. Mas, né, muito. milhares, né, não sei se milhões, talvez milhões de pessoas imigram todos os anos, né, então é algo, plausível de se fazer, né. Sim. Você falou ali que o start que deu em vocês foi a questão da sua demissão, né? Isso. Como eu falei, desde que meu marido teve aqui a primeira vez, quando ele voltou em 2013, você falou, né, a gente foi picado pelo bichinho, foi mordido pelo Bichinho bichinho do do Canadá, Canadá, quando ele pica é então complicado. isso. Só que aí na época a gente era mais novo, ainda não tinha também tanta informação, até para a gente conseguir explicar para a família de uma forma mais realmente palpável, né, de como seria. E a gente não tinha grana ainda, né, enfim. E a vida foi acontecendo, mas de vez em quando a gente lembrava, né: "Cara, e o Canadá? E aí?". Até que em 2022 eu fui demitida, né, de uma empresa que eu gostava muito e foi meio que inesperado para mim. E aí eu fiquei até um período bem abalada e tal, e aí a gente começou o até pensou, ele tinha acabado de entrar na empresa que ele trabalha hoje, Uhum. que tem na época tinha sede até em Portugal, e aí por um primeiro momento a gente pensou: "Ah, talvez passar 3 meses em Portugal, ver algum curso rápido, já que, né, tem sede da empresa lá". Só que a gente ficou: "Mas e o Canadá?", né. E o Canadá? E aí foi quando de fato a gente voltou a pesquisar como que estava, e realmente possibilidades reais para vir e tudo. Então assim, o nosso a ideia voltou de fato em 2022, porém começamos a tirar do papel em 2023, que aí foi quando fomos atrás de realmente pesquisar faculdades, né, a província, e ver o curso e tudo isso. Hoje vocês moram próximo só fazendo uma apresentação aqui para André. Andressa, eu vou deixar você até falar um pouquinho da sua carreira aí, como é que foi esse encaixe para cá e tudo mais. Andressa é estudante do Douglas College, né, um college fantástico aqui da região de Vancouver, né. E a Douglas tem um negócio que eu gosto, sabe, Andressa, porque assim, Vancouver é uma cidade cara, né, não tem como falar o contrário. Uma vez eu escutei um representante de uma faculdade falando um negócio ele falou, eu acho muito assertivamente: "Você paga preço premium para viver num lugar premium".
né? Isso aqui é uma das melhores cidades do mundo, né? Na minha opinião é a melhor cidade do mundo, né? Mas vamos deixar uma das melhores. E aí, eh, o que eu acho interessante da Douglas, né, é que ela é um pouquinho mais afastada do centro de Vancouver, né? Isso. Vocês hoje moram em Vancouver em si ou vocês moram aonde hoje, Andressa? A gente mora em Surrey. Vocês moram em Surrey. O que eu acho legal, por Isso. exemplo, de Surrey, eu acho legal de New Westminster e tudo mais, que você afasta um pouco do centro, você diminui um pouco ali o custo, principalmente de aluguel, Isso. mas você está na empregabilidade de Vancouver, né? Você está ali naquela empregabilidade muito boa da cidade de Vancouver. Então eu acho isso aí uma característica bem legal, né. A gente tem visto hoje, abaixou um pouco o valor dos aluguéis, eu não sei se você tem acompanhado isso aí, Uhum. Andressa, a gente teve começando a ver um abaixo que eu acho bem legal aí para o mercado. Eu acho que o mercado hoje está se estabilizando nesse Sim. pós-pandemia, nessa ressaca de pandemia, a gente estava até falando aqui em off algumas coisas aqui, né, porque a Andressa chega aqui num momento em que eu acho que você chegou num momento bom, tá, Andressa? Porque você tá chegando assim, fazendo, vamos botar, entrando no mercado de trabalho, chegando nesse momento aí, terminando o college, de repente vai fazer mais um curso já mais especificado, uma coisa que você queira fazer e tal, no momento em que o mercado começa a se estabilizar. Começa não, ele está até se estabilizando assim de uma maneira mais Uhum. bem interessante, na minha opinião, né? A gente passou por uns momentos aí e tal, é, é que a economia mundial não está muito boa. Agora, a verdade é essa, né? Mas a gente vê. A imigração já dá indicações disso, dessa estabilização e tudo mais. E aí, voltando um pouquinho, uma coisa que eu toquei lá no início, que eu acho que vocês têm uma coisa muito legal, que é como o seu marido é. Com essas mudanças, com toda essa bagunça que aconteceu aqui no Canadá, que ainda bem que está Uhum. ficando para trás numa Uhum. velocidade rápida, Uhum. é, a gente vê que, assim, muitas regras mudaram, e uma das regras que mudou é que, assim, o curso, por exemplo, que a Andressa escolheu, é um curso que não dá direito a visto de trabalho ao marido dela, né. Isso. Só que ele cai numa coisa hoje que eu acho muito interessante numa realidade mundial e talvez você não saiba. Ele trabalha online e sim, ele pode trabalhar online para qualquer lugar do mundo. Não, ele pode trabalhar online para o Brasil, ele pode trabalhar online para até para uma empresa canadense que tiver uma base fora e fizer o sistema de pagamento dele fora do Canadá, ele pode executar, né? Então isso acabou facilitando a vinda de vocês, né? Até porque ele já estava estabelecido. Por mais que você vai começar a vida, vamos botar assim, Isso. ele já vem estabelecido dentro de uma empresa Isso. com salário em dólar, né, e tudo mais. Isso deve ter dado uma tranquilidade muito grande para vocês, né, Andressa? Com certeza, porque assim, quando a gente iniciou, né, até a escolha do college e tal, a gente ainda estava dentro da regra em que ele poderia trabalhar. Uhum. E aí, tentei o inglês do Duolingo, bati ali na trave por 5 pontos e acabei optando por fazer o PEFOI, que foi maravilhoso. Eu Depois acho podemos falar disso também. eu acho a coisa mais inteligente que alguém possa fazer. Isso. Cara, você tem a nota do Duolingo, você tem a no faz um pouquinho de Pathway, faz um pouquinho. "Ah, estudei numa escola americana", não precisa de Pathway, porque é outro sistema, né, Andressa, de educação, né. Isso, completamente. E aí, assim, enfim, quando eu estava para começar, na semana que eu ia uma semana antes de eu começar o Pathway, mudou a regra. E aí a gente ficou: "E agora, o que que a gente faz?". A gente muda, porque minha graduação no Brasil é marketing, só que é tecnólogo, né, só são 2 anos, então eu não poderia fazer um master aqui. Uhum. E a área do meu marido é muito ele é, motion designer, trabalha com animação gráfica 2D, 3D, então a área dele é muito na prática. Né, então assim, para ele, ele não queria fazer o master porque, né, não vai tanto para o lado que realmente que ele é mais teoria e produzir artigos, enfim, né. Então assim, a gente ainda ficou: "E agora, o que que a gente faz?". Mas enfim, preferimos manter o plano de realmente eu continuar estudando, porém o fato de ele trabalhar para uma empresa de fora e ganhar em dólar, foi o que nos deu essa possibilidade. De fato, né, porque é complicado, como você falou, Vancouver é uma cidade muito cara, inclusive quando iniciamos o planejamento, a gente fugiu muito de Vancouver, a gente passou praticamente pelo Canadá inteiro pesquisando colleges e tudo, e aí no evento da 3RA em Fortaleza,
tivemos uma conversa com a Celina, e ela falou: "Não, gente, a área dele é Vancouver ou Quebec, então, assim, não fujam de Vancouver". Vocês têm que pensar nessa Eu questão de acho, empregabilidade, não só custo de vida, né. eu acho que assim, eu costumo fazer assim, existem economias inteligentes e economias burras. A gente já viu muita gente de áreas muito fortes em cidades como Vancouver e Toronto se metendo em cidade muito pequena por causa de custo de vida. Aí vamos lá. A diferença de custo de vida dela, daquela pessoa por ano, porque a diferença maior aqui no Canadá, você que está aí nos assistindo, é aluguel. Custo de vida das cidades, eles são muito parecidos. Você vai comprar no mesmo tipo de loja, Canadian Tire, o supermercado é o mesmo no Canadá inteiro, mesmo cidade Isso. pequena, tá? O que modifica muito, tem duas coisas que eu acho que acabam fazendo muita diferença. A primeira delas é aluguel, a segunda é preço de creche. Creche em cidades menores são muito mais baratos do que em Vancouver ou Toronto. Então, assim, o restante é muito parecido, né? E aí, a não ser que você vá para uma cidade muito pequena, mas aí você também. Aí é que você pega a sua empregabilidade, a não ser que você tenha uma Isso, empregabilidade muito alta naquele lugar, né? Mas a tendência é você. A diferença daquela pessoa de custo de vida é $20.000 por ano para ir para uma cidade X contra a cidade de Vancouver. A diferença dela de salário é de 50, 60, $70.000 se ela morasse em Vancouver. Ela tem uma projeção maior para a imigração. Então, assim, não é que é para todo mundo. Existem sim, casos e casos, mas assim, eu acho que vocês fizeram uma coisa muito assertiva. O mercado de trabalho dele aqui, esse mercado de animação, mercado de vídeo, de filmes e tudo mais, é um mercado muito. Vancouver é um dos polos mundiais dessa indústria. Então, isso. assim, não só de Canadá, mas de mundo. Então, assim, eu acho que tem muito. Hoje vocês enfrentam essa dificuldade dele não poder trabalhar aqui no Canadá, mas o fato dele ser de uma área muito forte acaba, Andressa, me dando uma tranquilidade sobre o caso de vocês. Em relação assim, vocês têm ali uma chance, uma força muito Isso, grande para na hora que ele puder entrar no mercado aqui e vamos lá, né? Porque isso, depois, quando você terminar, você vai pedir PGWP. Aí você tem que se encaixar em algumas regrinhas, mas ele pode ir junto com você isso, PGWP, né? Então exatamente. você tem essa história. Então tudo é estratégia, né, Andressa? E assim, existem estratégias e todo mundo é diferente, não existe um caso igual, né? É muito difícil. Ah, eu vou fazer assim porque meu amigo fez. De repente não é o melhor para você. Não dá, gente, não dá. Cada caso é um caso. Então, assim, a gente realmente fugiu muito de Vancouver por conta do custo de vida, mas e aí veio Celina, deu esse tapa na nossa cara Tudo bem. que Era tudo que eu precisava escutar, né, para Vancouver. exatamente, assim, porque assim, no fundo, a gente queria vir para cá, Uhum. mas a gente estava pensando muito racionalmente, porém não levando todos os pontos em consideração, porque realmente você tem que levar isso, questão de empregabilidade. É como você falou, não adianta eu estar. E ela até deu o exemplo de um cliente que foi para uma província onde o custo de vida era mais barato e que ele estava já, se eu não me engano, coisa de 3 anos e não conseguia voltar para a área dele, porque naquele lugar não tinha como. Então, assim, e o meu marido ama o que ele faz. Então, assim, a gente ir para um lugar com custo de vida mais barato, mas para ele ter que trabalhar com uma coisa completamente diferente, né? Assim, ia ser muito, muito difícil. Então, a gente ponderou tudo isso, né? É importante. Ó, vou até te falar uma coisa aqui. A gente está falando dessa história dessas mudanças do Canadá que tiveram recentemente. Foi para você ter uma ideia, Andressa. A gente congelou o manual da 3RA. Porque, assim, era Era tanta muita mudança, mudança. que a gente falou assim, cara, congela o manual. A nossa equipe toda era uma equipe que já está aqui há muito tempo, então eu falei, pessoal, vocês vão acompanhando o que a gente vai falando para vocês de imigração e da educação, o que está acontecendo. Agora é que a gente foi pegar o manual. Agora eles deram uma É, sossegada. E agora realmente a gente teve uma declaração da ministra da Imigração no final do ano passado que eu achei muito boa. Eu amei aquela declaração. Ela falou assim: 25 e 26 é para a gente limpar a casa. sim, Né? E assim. E aí, quando ela fala 26, não quer dizer que no final de 26 a gente já esperava que em algum momento de 26 a chave fosse começar a virar. E a gente está vendo essa chave virando mais rápido do que a gente imaginou. sim. Né? A gente teve aqui, agora vou até te tacar na parede aqui, Andressa. Você está estudando francês? Oi? Você está estudando francês?
Então, Então, então. cara, o brasileiro tem pavor de estudar francês, Andressa. É. Na verdade, assim, até na depois do evento da 3RA, a gente, agendou uma conversa com a Mas Celina naquela também. época a gente não falava tanto de estudar É, não francês, não e aí existia de isso. A gente isso, falava sempre para as pessoas o seguinte: "Se dedica ao inglês, se dedica ao inglês, se dedica ao inglês". era, Por um era. outro motivo que eu daqui a pouquinho eu posso falar, mas assim, hoje em dia, cara, não tem como. Isso. Aí, assim, depois que tiveram as mudanças, que a gente já estava certo que viria para Vancouver, que realmente eu iria estudar e meu marido viria como visitor, né, como a gente agendou com a Celina, conversamos com ela também, e foi o que ela falou: "O Hugo precisa, no caso de vocês, é mais importante ainda para o Hugo, para ele tentar uma empregabilidade de forma mais fácil do que para você que vai estar estudando", né. Então, o conselho que ela nos deu naquele momento foi esse. O que a gente Porém, vai eu lá. acho que para quem quer ficar, né, para quem quer de fato tentar a imigração, eu acho que hoje não tem muito isso de escolher: "Ai, quem que vai estudar o francês?", né. No nosso caso aqui, tem que ser os 2, porque é tentar o Deixa eu tocar em caminho que alguns for pontos dar aqui. mais certo. Eu acabei de gravar um vídeo falando disso, vão colocar aí, a Caroline vai colocar pra gente nas mídias sociais. Eu fiz um vídeo semana passada e é uma coisa assim que sabe o que acontece? Primeiro, né, já diria minha mãe: "O que não tem solução, solucionado está", né, o quer dizer, o que não tem solução, solucionado está. E assim, a gente acabou de ter 8.000 vagas para imigração vindo do francês. Foi o recorde. Então assim, eu vamos lá. "Ah, mas eu quero ir para Vancouver", assim, se você não conhece muito bem onde se fala que língua aqui no Canadá, basicamente é o seguinte: a província de Quebec fala francês, né, aí nós temos uma província no Atlântico em que ela é bilíngue, tá, mas o resto do Canadá, o inglês é o que domina. Só que, além do francês, Andressa, eu acho que, assim, nós temos fortemente hoje a questão da imigração, só que, assim, aqui fora, quando você sai de Quebec, você mora aqui em Vancouver, você conhece alguém que fala francês? Não. Não tem. Só Quebec lá fala francês aqui. Então o que acontece? E você tem Quebec, cara, você tá falando da segunda maior província do Canadá. Você tá falando que uma das maiores empresas canadenses vem de lá. E basicamente ali você tem a ilha de Montreal, onde das 3 milhões de pessoas que moram ali, 1 milhão fala inglês. Mas quando você sai da ilha, ninguém fala mais inglês. Todo mundo fala francês lá. Então, assim, você ter esse diferencial de falar francês fora, o que que acontece? Você tem um monte de empresa de Quebec que faz negócio aqui com todas as outras províncias, é óbvio, e eles não encontram gente que fala francês. Eu tive um caso aqui que foi aquele caso me marcou, Andressa. A gente tinha um amigo meu aqui que ele fez segundo grau na Suíça. E a Suíça, uma das línguas, né, o francês e tal, e ele tinha uma pessoa que cuidava, né, do lugar onde ficavam as crianças, os adolescentes, ela era uma brasileira. E ela falava francês, ela morava lá, ela falava francês, meio que foi da mesma maneira que eu falo inglês, você fala inglês e tal. Uhum. E ela veio aqui visitar o Edu. Cara, essa moça chegou aqui, eu conheci ela, quando a gente foi jantar e tal, ela veio visitar ele, achei tão legal, né? Ela que cuidava dele, né, no high school lá. E aí ela veio aqui, assim, cara, aí a gente foi jantar, eu conheci ela e tal, não sei o que. No dia seguinte eu encontrei ela na rua, do lado do escritório da 3R. Eu falei, e aí, cara, o que você tá fazendo? Fui fazer entrevista de emprego. Entrevista de emprego? Eu falei, como assim? Ela falou, Chico, eu botei no meu LinkedIn, eu não sei se era LinkedIn na época, não, mas devia ser LinkedIn já. É, que eu estou aqui e eu falo francês. Tipo assim, me surgiram 4 entrevistas. Ela não tinha visto de trabalho, ela não tinha como trabalhar. Então, assim, mas ela não foi nas entrevistas. Uhum. Ela falou, só pelo fato de eu falar francês, eu consegui 4 entrevistas em um dia. Eu arrisco dizer que nada aumenta mais a empregabilidade no começo da vida de alguém aqui no Canadá do que o francês, cara, fora de Quebec. Se você fala francês em Quebec, você é mais uma pessoa. Então, muitos clientes que chegam até a gente falam assim: ah, eu quero ir para Quebec. Eu falo, por quê?
Aí se a pessoa fala assim: "Ah, eu tenho um parente em Quebec. Ah, eu tenho um grande amigo. A empresa que eu trabalho tem filial lá". Aí eu falo: "Pô, tá lindo, então faz isso". Porque você chegar com alguém é networking, você ter uma empresa Sim. que você trabalhou também é networking, também é importante. "Ah, E eu aqui quero ir pra pesa muito, né. exatamente. Pô, isso aí tem que aquilo que você falou, né, todo projeto ele tem várias, né, tem vários níveis ali, tem e é Sim. importante observar todos os níveis. E aí agora se a pessoa fala pra mim: "Eu quero ir pra Quebec que eu falo francês", eu falo: "Posso te tirar de lá?" E lá você é só mais um que fala francês, Sim. né. Então você tem toda essa história. Vocês já passaram um primeiro momento aqui no Canadá, né, vocês passaram Uhum. que vocês chegaram aqui exatamente quando, né, foi em abril de 2025, né, meio que na cara Isso, ali do exatamente. na cara do verão ali, como posso dizer, você começou Douglas em maio, é isso? De 25? Isso, exatamente. Exatamente. E aí a nossa programação era realmente chegar um mês antes para ir se adaptando, né, e fazendo aquela parte burocrática inicial com calma, Escolher um né, apartamento, né. fazer tudo isso, tudo com o máximo de tranquilidade possível, porque por mais que você tenha um nível de inglês que te dê confiança de fazer a faculdade, é tudo adaptação, né, é tudo o sistema, é tudo muito diferente. Então, assim, eu queria ter a calma para quando eu começasse a faculdade, eu realmente não precisar me preocupar com essas outras coisas, já tá tudo resolvido, né, tudo organizado para conseguir realmente focar ali no Eu acho que college. você fez algo muito assertivo, né, a gente sempre fala, é legal, assim, quem não tem filhos chegar aqui com 1 mês de antecedência, quem tem filhos com 2, porque para dar tempo de matricular a afinidade escolar, porque o primeiro passo é alugar imóveis, né, alugar o seu imóvel. Então, assim, você começar uma faculdade, tendo toda essa preocupação de alugar, aí você tem 2 preocupações, né, é muita adaptação. É, E eu acho que exatamente. eu acho não, eu tenho certeza que aquilo que vocês fizeram essa viagem exploratória, vir para cá um Uhum. mesinho, viver um pouco aqui, eu acho, assim, muito legal. É muito legal Sim, mesmo, porque se você que está nos assistindo puder financeiramente fazer isso, vir para cá um pouco antes, eu acho uma coisa, assim, muito importante, né. sim. E eu acho que principalmente, Francisco, para quem vai para províncias onde o inverno é ainda mais pesado, sabe? É Se verdade. puder fazer essa viagem exploratória e puder ser no inverno, eu acho que é bem importante mesmo. É, Porque, assim, falar que vai conseguir se adaptar, falar que vai dar tudo certo é muito fácil. E, assim, a gente conheceu brasileiros aqui no prédio que a gente mora que voltaram porque, eles eram de São Paulo e acharam aqui muito pacato. E não se adaptaram com isso. Sentiram falta, a comida, a movimentação, aqui é muito, né, comparado com São Paulo é muito pacato. Então, assim, são coisas que às vezes você nem talvez era melhor imagina ter ido que para vai. Toronto, né, nesse caso, talvez era olha, a gente pensou, eu sou uma pessoa que gosto de mudanças. Eu gosto de e a minha esposa ela é mais pé no chão. Geralmente é assim, né. Sim. Então, assim, nós temos passaporte europeu, né, passaporte português. Então a gente cogitou em morar uns 2 ou 3 anos na Europa, para que minha filha eu queria morar na Espanha, eu não queria nem morar em Portugal, porque eu queria que minha filha aprendesse uma nova língua, ela tivesse uma eu acho essa coisa do intercâmbio, você ter convívio com outras culturas, eu acho que nada Sim, no mundo supera isso, tá. Eu acho que assim, exatamente. se você me pergunta: "Chico, aonde você vai morrer?", eu vou morrer em Vancouver. Eu não assim, aqui foi o lugar no mundo que eu me encontrei, aqui eu brinco que, assim, quando eu saio de férias daqui, Andressa, eu choro no avião. Ela fica braba comigo. Francisco, e assim, antes mesmo da gente vir, a gente já tinha visto gente falando, né, a gente assistiu, né, aquela coisa de devorar YouTube, vídeos e Claro. tal, tudo de informação, e gente falando isso: "Ai, Vancouver é realmente bem mais caro", mas mostrava pra gente que é muito bonito e tal. E óbvio que tem a memória de quando a gente veio, mas que faz muito tempo, e eu peguei muito né, eu vim no inverno, então assim, eu não tinha vivido verão, que É realmente fica diferente, tudo né. assim, né, então teve um dia que a gente saiu, ainda estava da primavera para o verão, que eu olhei assim, eu falei: Por isso que essa porra é cara, olha como é linda". E de Eu fato é muito bonito, assim, a vista da minha varanda, eu vejo as montanhas lá longe, então é uma coisa que eu falo: Eu acho que eu nunca vou me acostumar com essa vista", é muito bonito.
Vancouver é assim, eles dizem que as cidades mais bonitas do mundo, Rio de Janeiro, Vancouver e Hong Kong, porque elas têm 3 coisas, que é as montanhas, né, o mar e os arranha-céus. E realmente essa mistura fica um negócio, assim, É, diferente, cara. é muito bonito. O Canadá não é só Vancouver, né, tem por exemplo, eu tenho amigos que hoje Sim, moram em Toronto e amam Toronto, aquela vida agitada, eu entendo que, pô, as pessoas são diferentes, agora sim, realmente Vancouver é e a segurança, né, a sim, tranquilidade, porque a sim, gente vem de um país bonito, a gente vem de um país lindo, né, o Brasil é sim. maravilhoso. Agora assim, eu até brinquei uma vez quando eu cheguei aqui, eu encontrei um amigo que tinha estudado comigo na escola. Aí ele falou assim: "Chico, nós somos carioca, e eu vou te falar uma coisa, Vancouver é bonito pra caramba". Porque o Rio, você pode falar um monte de coisa do Sim, Rio, mas o Rio é bonito pra caramba, não tem o que falar, né. Então assim, sim. mas Vancouver o que eu gosto muito de Vancouver, por exemplo, eu adoro fazer coisas do lado de fora, né, outdoor, como caminhada, hiking, mountain biking, eu faço snowmobile, então assim, é tudo muito seguro para você fazer isso, Uhum, sim. né. Quando eu campo, essas bicicletas de mountain bike custam 5, 6, 10 mil dólares. Em momento algum na minha vida eu ando de bicicleta aqui à noite no meio do mato. Nunca passou pela minha cabeça: "Alguém pode parar aqui e roubar minha bicicleta". Sim, Isso nunca passou pela minha sim. É, cabeça. quando a gente estava falando onde que a gente mora aqui, né, que a gente mora em Surrey, foi justamente aquilo que você falou, né, distanciando um pouquinho de Vancouver mesmo, downtown, os aluguéis vão ficando um preço mais tranquilo, né, assim, um pouco mais Uhum. acessível. Ainda é Vancouver, mas fica mais tranquila. É. E e e algumas pesquisas falavam: "Ah, mas Surrey é a região mais perigosa. Ai, mas Surrey é muito longe. Ai, não sei o quê". Mas, assim, não tem nem como comparar, né, se Eu você for morro ver de rir quando eu taxa, a escuto gente isso, a gente até Andressa. pegou Quando alguém me taxa de fala que Surrey é perigoso, eu criminalidade e morro de rir. tal. Exatamente. E eu lembro muito, eu não vou lembrar os números, mas eu lembro que, assim, uma coisa que eu até ri, é que na taxa de criminalidade você não vê homicídio, né. Então, assim, é um furto, é uma coisa que eu fiquei: "Oh, gente, e como assim? É o mais perigoso". Então, assim, Eu acho que se bobear, a quantidade de homicídios que acontece aqui por ano deve acontecer em 1 hora no Rio de Janeiro, né. Eu exatamente. não sou uma Então, pessoa que fale assim, mal de onde eu adoro o meu Rio de Janeiro, mas assim, vamos constatar realidades, né, vamos trabalhar com infelizmente, são fatos. realidades, né, assim. Exatamente, exatamente. E assim, a gente também pensou distância, como o Hugo trabalha de casa, a gente levou em consideração distância para a faculdade, né, meu college fica em New West, então aqui de Skytrain é coisa de 16 minutos, é um transporte público que funciona muito bem, que é seguro, né, então assim, em Fortaleza, eu também não morava na região central, então da minha casa para o meu trabalho, eu levava de carro, eu levava coisa de 45 minutos. Isso sem o trânsito, porque em dia que estava tudo parado, dava 1 hora e meia, Uhum. né. Então, assim, são coisas que a gente levou tudo em consideração. Então, assim, aqui da minha casa para eu chegar em downtown, 45 minutos mais ou menos de Skytrain, tranquilo, eu não preciso me estressar com Celular na trânsito. mão, né, celular. Super seguro, vou aqui não preciso me preocupar de, ai, tem que estar com o celular escondido, vai conversando, enfim. Olha, vocês fizeram uma coisa que eu acho bem legal. Vocês vieram aqui antes, vocês fizeram essa pesquisa, vocês fizeram um projeto bem sólido, tá? Mas teve alguma coisa que surpreendeu vocês, pro bem ou pro mal, quando vocês mudaram de vez aqui? Teve algo que surpreendeu vocês? Então, a parte da faculdade, é exatamente como o pessoal falou, não é difícil, é trabalhoso, né, essa Eu questão é escuto isso, eu escuto diferente isso de da todos os meus da clientes. Eu escuto isso de todos os meus isso. clientes. Não é difícil, é trabalhoso, porque realmente a gente tem muito assignment, então, assim, muito trabalho para entregar, né, a questão de dias e horários de aula é diferente, enfim. E para quem já fazia tempo que estava fora da sala de aula, ainda tem essa barreirinha ali, mais tranquilo.
Olha, tem É, duas. Se eu te cortando um segundinho, tem duas coisas que eu acho muito legal do Pathway. Uma delas é você se adaptar à cultura da educação da América do Norte, porque aqui é uma coisa muito mais. Não sei se eu te dizer se é ativo ou passivo, qual dessas duas seria a palavra certa. Mas, por exemplo, no Brasil você tem um professor ali, cara crachá, cara crachá. Aqui não. O professor fala assim: a matéria é para você estudar isso aqui, você me traz suas dúvidas. exatamente. E o que eu já tive de brasileiro, que é professor preguiçoso, os professores não dão aula. Eu explico com maior paciência, só que assim, para pensar numa coisa: o seu chefe, ele te explica tudo direitinho, tu tem que dar suas cambalhotas, você tem que se virar na vida. Então, É, assim, é, eu acho assim, a metodologia daqui da América, principalmente de college, ela é muito mais para o mercado de trabalho, ela é muito mais aplicada sim, do que no Brasil, né? Por isso que a gente pega a empregabilidade de college de 90%, 80 e tantos por cento, porque a indústria daqui sabe que aquele profissional está pronto ali para o mercado de trabalho, gente. E envolve sim. comportamentos também. Né? Eu acho engraçado essa coisa, tem muito trabalho, tem muito assignments, tem muito trabalho em grupo. O que nós estamos fazendo Isso, aqui agora, Andressa? Não é um trabalho em grupo? isso. Você E está assim, entendendo? para quem não pesquisa essa parte, ou quem não faz um pathway, pode ser um choque, porque realmente é muito diferente, né? É isso. Sempre é falado, a matéria você recebe antes, porque é isso, você estuda em casa e a aula, não é que a aula é só um tira-dúvidas, o professor não fica lá sem fazer nada, só esperando o aluno ter as perguntas. Não. O que ele dá ali é basicamente um resumo do que você já estudou em casa. Né, e aí, realmente, até para você ter dúvidas, como que eu vou ter dúvida de uma coisa que eu não estudei ainda, né? Sim, sim. Então é isso, aí tem bastante trabalho em grupo e tudo. O PE me preparou muito para os assignments, foi assim Eu lembro que uma vez eu cheguei numa sala de aula de um pé, foi, Andressa, eu vi o pessoal fazendo castelinho de macarrão. Eu falei assim, que raio é isso? E eles me falaram, olha, porque o pé foi, você não tem que fazer projetos, então o pé foi você vai estudar, você vai fazendo projetos, que é o que você vai estudar na faculdade. Você vai fazer projetos, você vai fazer pesquisa em grupo, então te preparando para essa vida. Então, assim, isso. eu falei, tem duas coisas que eu acho o Pathway muito legal. Uma para você fazer essa adaptação, você aprende, por exemplo, como nesses trabalhos, né? Como você fazer a referência dos livros, que no Isso, toda a Brasil. formatação do Isso, porque no Brasil é uma trabalho. regra que é outra, né? Exatamente. Então o Pathway você vai aprender, mas tem uma outra coisa que eu acho muito legal. É você não cair de paraquedas numa sala de aula depois de tantos anos longe dela. Cara, para mim fez assim, quando eu iniciei o PE, eu confesso que eu tinha muito medo. Porque o que eu ouvia falar do PE foi isso: "Ai, é muito puxado, porque é uma semana prova, uma semana apresentação, uma semana trabalho, uma semana prova, uma semana trabalho". E assim, né, estava trabalhando, né, então tinha toda a vida acontecendo no Brasil antes de iniciar o PE. E aí uma amiga que eu conheci, que eu fiz um breve curso para fazer a prova do Duolingo, e aí nós 2 tentamos, assim, umas 3 vezes, ficamos ali batendo na trave, no meu caso, coisa de 5 pontos. E aí acaba que mexe com o psicológico, né, acabei ficando muito ansiosa, e Muita gente aí não sabe cada em prova. teste, né, cara? Pode saber, mas não saber em Isso, teste, isso é normal. exatamente. E aí ela entrou no Pathway primeiro, e aí ela falou: "Não, Andressa, é muito bom, porque você realmente aprende como é o esquema de college lá. Tudo que tu tá aprendendo aqui, tu vai usar lá, não é que tu tá aprendendo só para fazer uma prova, só um teste. Você vai realmente estar aprendendo coisa que você vai utilizar lá no seu dia a dia de college". Você sabe o que eu escuto das escolas e das faculdades? Que alunos que vêm do Pathway têm uma tendência de se dar muito melhor do que os alunos que entraram por uma prova. Eu acho o seguinte, se você, dependendo do tempo que você quer embarcar para cá e tudo mais, para mim o caso ideal é cliente que já tem um Duolingo, né, para adiantar processo. Se ele não tiver que adiantar, se der tempo de fazer o Pathway com tranquilidade, nem faz Duolingo, faz só o Pathway. Mas assim, mesmo a pessoa que tem um inglês, aí eu vou entrar um pouquinho aquilo que eu falei dessa história do inglês, do avanço do inglês, tá? A pessoa que tirou ali um Duolingo 105, 115,
um IELTS 6, um IELTS 6,5, pô, essa pessoa, desculpa falar aqui, tá, Andressa, mas o inglês dela não é bom. Isso aí não é um bom inglês. Isso aí é um inglês ali intermediário para avançado, mais para intermediário do que qualquer outra coisa. Então, assim, se prepara para cair dentro dessa sala de aula. Se você tiver É. condições financeiras, pé foi hoje. E sabe o que é engraçado, Andressa? Hoje, esse estudar, fazer o higher education, vir para cá fazer um college de uma faculdade aqui no Canadá, hoje é muito mais barato do que era antes da pandemia. Muito mais. Uhum. Principalmente por causa do PEFOI. Antigamente não existia PEFOI online. Hum. Você tinha que vir para o Canadá, estudar inglês, não podia trabalhar. Aí você aplicava pro visto que você ia fazer o college, você tinha que esperar esse visto, que teve época que chegou a demorar 4 meses. E depois, sim, você ia pro college. Então, assim, vamos fazer um cálculo básico. É muito típico, eu sei que veio você e seu marido, mas é muito típico, por exemplo, a gente tem muitos clientes que são assim, marido, esposa e 2 filhos. Cara, se você botar por baixo para você morar aqui em Vancouver, eu vou botar 5 mil assim, economizando com força, uma família de 4 pessoas, né? Sim. Você é bonzinho aqui, tacar 5 mil. 5 mil, aí vamos supor, que a média do brasileiro, geralmente ele tem que estudar 6 meses de inglês para poder entrar, porque a gente estuda inglês no Brasil, né? A gente estuda inglês, Uhum. geralmente você, por exemplo, Sim. tem pessoal dos Emirados Árabes, geralmente, ou coreanos, ou japoneses, geralmente eles têm que estudar 12. Eles vêm muito do zero. Então isso varia um pouco da onde você vem no mundo. Geralmente no Brasil a gente estuda um pouco de inglês. Então, geralmente, tipicamente, o brasileiro tem inglês intermediário e ele precisa chegar ali para chegar a um IELTS 6, 6,5. Isso aí são mais ou menos 6 meses de inglês. Então você imagina, você vir para o Canadá com 2 filhos e você vai ter que passar 6 meses estudando inglês e mais 4 meses esperando visto. São 10 meses. Uhum. Vezes 5 mil, quanto que dá? 50 mil dólares. Você acabou de gastar 50 mil dólares antes de colocar o pé no college. É Então, complicado. assim, hoje você não precisa mais fazer isso. Você continua no É. Brasil, com custo de vida em real, tocando a tua vida, vai trabalhando. O PEFO, ele aumentou muito, assim, hoje você tem aulas à noite, aula caramba 4, então, Isso, assim, se adapta a isso. Até, exatamente. até Meu porque pé foi vir para o todo Canadá, se for online. mudar de país, você vai precisar Hum. fazer um esforçozinho, né? Exatamente. Meu pé foi todo online e era à noite. Começava às 7 da noite. Das 7 às 11 da noite. E outra coisa também muito interessante do pé foi porque além, óbvio, o inglês, né, básico, você entender como é que são as provas, como que funciona os próprios assignments, a formatação, né, daqui. Tinha apresentação de trabalho, então, assim, eu tinha que apresentar meus trabalhos para minha turma e, a conexão com outras pessoas. Então, assim, Canadá é um país multicultural, né, então tem gente do mundo inteiro aqui, e no Pathway você já vive isso. Então você já vai treinando todos os sotaques que você vai escutar aqui, né, porque Isso é trabalho muito em grupo na importante. faculdade, você não tem como escolher, né. Eu tive a sorte de no meu programa, exato o meu programa, também começou junto comigo uma brasileira, que eu conheci aqui, foi, assim, muita coincidência, então a gente teve esse apoio, né, uma à outra. Mas normalmente não tem para você ter: "Ai, vou fazer todos os meus trabalhos com esse brasileiro". Então, assim, você vai fazer trabalhos em grupo na faculdade, que todas as matérias têm trabalho em grupo, com gente do mundo inteiro. Então você vai treinando isso também. Então, assim, o Pathway eu indico demais, gente. Aí eu vou falar uma coisa aqui Me arrependo sobre. de não ter feito antes, no no meu Ó, processo. eu falei que com a Andressa, antes da gente entrar aqui ao vivo, eu falei com ela, ó, quem tá aqui nesse podcast é o Chico, não é o Francisco da 3R, é o Chico, que eu tô aqui há um pouquinho, há 21 anos, se não me engano, mas eu me considero um novo imigrante, né, isso aí não me muda muito, eu acompanho muito a vida das pessoas e tal, que chegam aqui, e as pessoas que eu vi, Andressa, se darem melhor aqui rápido, foram as pessoas com excelente inglês. E assim, muitas vezes eu vejo o cliente nosso assim, porque o brasileiro tem essa coisa, né, de achar que fala um inglês danado, né?
pai, eu vim para cá, a primeira vez que eu vim para cá, eu vim fazer um curso de piloto de avião. E eu achava que assim, eles não deixavam eu voar. Eu já tinha carteira de piloto, e eles não deixavam voar por causa do meu inglês. Eu falei, como assim? Não vou deixar. Falo inglês pra caramba e tal. Resumo da ópera, uma hora eles me deixaram voar. Eu enchi tanto o saco que eles deixaram. Eu quase bati o avião porque eu entrei na contramão do aeroporto. Porque eu não entendi o que a torre falou. Sabe o que aconteceu ali? Aquilo me traumatizou tanto, que eu parei. Eu desisti de ser piloto. Então, assim, o idioma. Eu gosto de usar o meu caso como extremo, que eu podia ter morrido, matado gente, mas, assim, o idioma é muito. E as pessoas que eu vi, Andressa, aqui ao longo desses anos todos, se darem melhor mais rápido, eram pessoas que tinham assim, um inglês muito avançado. Então, se você tem vontade de vir para cá, pega assim, eu acho que a minha maior dica seria avança esse inglês o máximo que você puder. Ah, é péfero, mas começa a ver coisa só em inglês no Netflix, depois vai tirando aí as legendas, vai se forçando muito esse inglês, assim, porque até conta essa história, né? Eu fiz aqui uma série, uma época que chamava Vida Como Ela É, contando o início da história das pessoas aqui no Canadá, e era todo mundo a mesma história. Pô, difícil, dificuldade de arrumar emprego, parará, 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 parará. E teve uma vez que uma moça veio falar, ela falou, eu arrumei emprego em 2 dias aqui, e era verão, e eu falei que para a escola que eu não queria para a escola para emprego, depois descobri que era uma escola, ela trabalhava numa escola que a gente trabalha. E aí eu consegui um emprego em 2 dias, e aí eu falei que eu só iria trabalhar depois que acabasse o verão, que eu queria curtir o verão com meus filhos. Ela tinha acabado de chegar aqui. Escutei aquilo, falei, cara, vamos pensar que eu dei dinheiro para essa moça falar isso, né? Cara, mas foi a primeira pergunta que eu fiz para ela. Como é que era o seu inglês quando você chegou aqui? Ela falou, não, eu fiz high school nos Estados Unidos, eu era professor de inglês no Brasil. Então, assim, CLB 9, CLB 10. Eu não tô falando de quem, porque tem uma outra coisa. Às vezes as pessoas param ali na nota para entrar num college, e de repente depois para imigração você precisa de um inglês muito maior. Isso. E assim, o inglês para turismo é completamente diferente, né? Então, assim, tem muita gente que, não, eu consigo viajar, consigo me virar, e tudo certo, mas para você realmente viver, é diferente. É diferente. Uma coisa que eu acho muito legal aqui é que as pessoas são muito tolerantes com quem não tem o inglês como uma primeira língua, tá? Isso é uma coisa que Isso, eu acho muito legal. Aquilo que você falou, é gente do mundo inteiro. Você vem pro Canadá, gente, você vai ver gente do mundo inteiro que é canadense, né? Pô, Vancouver, Toronto são cidades mega multiculturais. Toronto é a cidade mais multicultural do mundo. Agora, sim, então, quer dizer, nem que ninguém, claro que pode existir um mané ou outro ali, mas não é normal ninguém fazer julgamento de você por causa do seu inglês. Isso não existe aqui. isso. Agora, que você vai evoluir mais rapidamente no seu trabalho por conta do inglês, porque a gente é comunicação, é muito difícil. Eu posso saber tudo, se eu não consigo Exatamente, comunicar com as pessoas dentro. Você mora no Brasil sem falar português, é mais difícil, você não concorda? exatamente. É. E assim, realmente as pessoas são bem tolerantes, né, nunca tive nenhum problema aqui e, assim, inclusive na faculdade você vai notando também questão de evolução, no sentido de, meu curso aqui é uma pós em Human Resource Management, e no meu primeiro semestre eu já tive uma aula de, Employment Laws. Então, assim, que é uma coisa muito específica, né, que nunca tive no Brasil, porque, enfim, escolhi RH aqui, porque estava trabalhando com RH no Brasil, mas não era formada em RH e escolhi esse curso. Então, nunca tinha feito essa matéria nem no Brasil. Por ser matéria de primeiro semestre, o professor falou: ó, eu quero saber que vocês entenderam o conceito. Eu não vou cobrar que vocês na prova escrevam um inglês perfeito. Só que a cada semestre isso vai mudando, né? Ó, A exigência vai semestre aumentando. seguinte, vocês precisam ter mais cuidado com o writing de vocês. E aí agora eu tô no último semestre e os professores já falam, não, ó, esse semestre vocês já têm que ter o writing perfeito. Então, assim, realmente não dá para enrolar. Não dá.
Irlanda, RH é uma carreira muito legal aqui. Está dentro das 100 melhores profissões do Canadá. É uma carreira bem forte aqui, né? Então, assim, eu acho interessante aí essa sua caminhada aí, né? Minha querida Andressa, e alguma coisa que te surpreendeu é, em relação, você falou a questão do college, tá? Eu sei que vocês fizeram uma adaptaçãozinha antes, mas o verão, o que que você achou do verão? Como é que foi o primeiro verão no Canadá? E o verão é vida, né? Assim, dá uma sensação de realmente você ver muito mais gente na rua, né? Então é aquela coisa de dar muito mais vontade de sair, né? Você quer estar fora. Então, assim, não consegui curtir muito, porque eu tinha acabado de chegar aqui, né? Então, assim, estava realmente bem focada na faculdade e não estava trabalhando, então estava naquele período bem contenção de custos mesmo. Uhum, Mas aqui também é um lugar que você consegue fazer muita coisa outdoor de graça. Então, se é um passeio na praia, é ir caminhar no parque, né? Então, assim, de fato, foi o período que eu mais saí sem gastar. Foi no legal. verão. E uma coisa que eu tenho assim, ver se você concorda comigo. Eu falei ali, lá no Rio eu morava próximo da praia e ia na praia 2, 3 vezes por ano. Eu, particularmente, gosto muito da mudança de estação. Eu acho que a gente acaba fazendo muito mais coisa. Uhum. Eu, eu, tipo assim, eu tenho meus esportes de verão e meus esportes de inverno. E eu me grudo muito neles. Mas assim, é engraçado, acaba o inverno, eu tô triste. Aí começa o verão, eu fico alegre. Vai terminando o verão, eu vou ficar triste que tá acabando o verão. Mas assim, aí eu vou ter que ir pra próxima, pra É. próxima. Eu acho muito gostoso. E eu acho que isso faz a gente viver mais. Isso, é aquilo que eu falei, né, que o meu marido me falou, desde a primeira vez que ele morou aqui, que cada mudança de estação traz essa sensação de renovo. Porque realmente aqui, cada estação tem aquelas coisas específicas da estação para você fazer, Uhum, né. Então, assim, no verão tem praia, tem hiking, tem, enfim, muito mais coisa relacionada à natureza. uhum, E aí começa o outono. Tem várias fazendas, né, de pumpkins para ir visitar, tem muita coisa já, mais voltada para Halloween, por exemplo, né. Então, assim, cada estação na primavera, quando a gente chegou, tudo lindo, tudo muito coisa mais linda do mundo, né? florido, né. Então, assim, de fato, cada estação tem muito bem definido a sua programação, digamos assim, Vocês né. chegaram, vocês chegaram aí a Whistler, Andressa? Ou ainda não? Fomos, hã esse Natal foi o nosso primeiro Natal aqui, né, e meu marido tem um primo que mora em Toronto. Uhum. E aí ele veio nos visitar para que a gente não passasse esse primeiro Natal Olha que legal. sozinhos. E ele ficou uma semana aqui com a gente, que foi uma semana, assim, sabe, deu aquela renovada, sabe, de você estar em família, né. Aqui conhecemos já muitos brasileiros maravilhosos, o prédio que a gente mora tem bastante brasileiro, tem gente da nossa cidade, assim, que ajudou bastante a A gente, comunidade e tal. Fortaleza aqui é grande. Mas família é família, né, assim, é É, diferente. E aí, nessa uma semana que eles estiveram aqui, por acaso foi a semana que eu trabalhei mais, porque quando a gente tá no break do college, né, pode trabalhar um pouco é. mais, mas consegui um diazinho de folga e passamos um dia em Whistler. Ah, que E legal. foi mágico, porque, assim, da primeira vez que nós estivemos aqui em 2013, a gente chegou aí passar um dia lá, a gente foi em fevereiro, a gente subiu, né, fez o Peak to Peak, a coisa mais linda e tal. Mas na vila mesmo, lá embaixo, não estava com neve, estava normal. E dessa vez, lá na vila, estava nevando muito em dezembro, quando a gente foi. Então, assim, estava a coisa mais linda. Não, aquilo ali É é muito mágico. é. É coisa de filme, né? É, Coisa é de lindo demais. Andressa, olha só, minha querida, não tenho palavras para te agradecer, você dividir aqui essa sua chegada aqui, o seu Francisco, projeto, se você me permite, eu queria só adicionar uma coisa que por você me favor. perguntou de dificuldade, né, quando eu comecei falando da faculdade. Uhum, A gente já veio preparado sabendo que a maioria das pessoas sempre comentam que, primeiro emprego, venham preparados para pelo menos 6 meses, né, de conseguir o primeiro emprego.
E esse ponto foi uma coisa que pesou muito para mim, né? O meu primeiro emprego aqui eu consegui quando a gente estava com 7 meses aqui, exatamente 7 meses. E, assim, quando chegou em 5 meses que a gente estava aqui, eu foquei na faculdade, né? Então, os primeiros 4 meses foram focados na faculdade. No finalzinho do primeiro semestre, eu comecei a mandar currículo e nada. E, assim, foi chegando a dar aquele desespero, né? Então, assim, é mais para falar de que venham preparados mesmo para o máximo de tempo possível, sem estar trabalhando, e façam conexões. Porque o meu primeiro trabalho na faculdade, assim que eu terminei meu primeiro semestre, eu comecei a fazer trabalho voluntário na faculdade, que me ajudou muito a melhorar o meu inglês e a fazer amizades lá dentro, né? Então, na Douglas College eles têm programas de voluntário para alunos. E aí, assim, foi uma coisa que eu notei muita diferença. Quando eu comecei a adicionar esses trabalhos voluntários no meu college, foi quando eu, de fato, comecei a ser chamada para entrevista. Antes dos trabalhos voluntários, nem para entrevista eu era chamada, né? Mesmo com um background bom que eu já tenho, né? Enfim. Mas o trabalho mesmo que eu tô hoje foi indicação. Então, assim, para primeiro emprego aqui, com Foi todo indicação de mundo com quem eu amigo, foi conversei, indicação de professor, foi indicação de quem? foi indicação de uma brasileira que mora no meu prédio. Hoje somos amigas, mas quando ela me indicou, a gente só trocava oi, tudo bem, né? Então, assim, com todo mundo com quem eu conversava, principalmente nessa fase de procura e tal, de dificuldade de conseguir, né? Todo mundo falava, Andresa, realmente aqui indicação conta muito, principalmente para o primeiro emprego, para você quebrar essa primeira barreira. Ó, Então, assim, é fazer conexão mesmo, porque a indicação vai fazer total diferença, principalmente para o primeiro emprego. se não me engano, Andressa, 70% das vagas de emprego não vão para LinkedIn. Elas vêm de. Gente, isso é muito. Eu, como empresário, a primeira coisa que eu faço quando eu pergunto para todos os meus funcionários: você tem alguém? Porque se um funcionário que eu gosto fala para mim, pô, cara, essa pessoa é boa, eu já. É Sim, diferente de você testar alguém que você nunca viu, né? Então, sim. assim, a indicação, realmente você está coberta de razão, ela aqui é muito forte, até porque as pessoas aqui não dão indicação de quem elas não gostam, ou quando Sim. aqui, assim, existe um profissionalismo muito grande nessa questão de indicação. Exatamente, e assim, e a vaga, de fato, não estava online, assim, ela foi no grupo aqui do prédio e falou: "Ó, gente, na empresa que eu trabalho tá com a vaga. Quem tiver interesse, é isso, 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 entre em contato comigo". E aí eu fui falar com ela, e aí ela falou, né: "Me manda teu resumê para eu dar uma olhada", mandei, e a primeira coisa que ela perguntou depois de olhar o resumê foi: "Qual o teu nível de inglês?". Né, assim, a real, qual o teu nível de inglês, né? Hoje eu trabalho como vendedora, em uma loja da Coach, né, marca de bolsas e tal. E mesmo para ser uma vendedora, né, ela falou: "Qual o Lidando teu com o nível de inglês?". público, lidando Exatamente, com o porque público. você e é aquilo que eu falei também que desde o pé foi me ajudou de estar escutando pessoas do mundo inteiro. Na loja vai gente do mundo inteiro, né, e vai muito turista também, que é um shopping que onde muitos turistas vão. Então, assim, eu lido com gente, com canadenses, com pessoas que moram aqui já há muito tempo e com turistas que estão aqui só a passeio e que não se preocupam com o inglês também. Claro. Então, é isso. Não, essa é importante. Então é isso aí. Eu achei que você colocou vários. Eu achei assim, apesar de você estar aqui há um ano, Andressa, assim, pô, eu vejo é o meu trabalho lidar com pessoas que estão chegando aqui e tudo mais. Eu acho que você está com vários tijolinhos aí no lugar certo, né? Para que a coisa floresça, para que a coisa dê certo, né? Para que vocês cheguem aonde vocês queiram chegar, né? Então, É, é, assim, esses é, tijolinhos são muito importantes. tem que ter muito pé no chão, sabe, Francisco? Porque é como você falou, no ano que a gente estava finalizando tudo, né, que já tinha college escolhido, faltava a minha nota do inglês, mas que a minha matrícula já estava paga e tudo, foi aquele ano que teve mais mudança. Foi. Em um ano foram muitas mudanças. Foi a mudança de que o meu marido não teria mais direito ao work permit, para no final do ano, Andressa, assim que eu dei entrada no visto, o meu curso não daria mais direito à PGWP.
Então, Andressa, assim, eu peguei a eu última estava, leva. eu sei o lugar que eu estava quando a gente recebeu a notícia de que college não daria mais direito à vista de trabalho. Eu sei, assim, eu te levo lá, onde eu estava no momento. Eu quase que eu estava É. dirigindo, eu falei, quase que eu bati com o carro. Eu falei, você tá brincando É, comigo? então, assim, foram muitas mudanças. Inclusive, algumas pessoas até perguntaram: por que que você não muda de curso? Por que que você não faz um curso que realmente esteja em demanda lá, mudar Deixa eu te falar uma completamente de coisa. área? E aí eu falei, cara, eu preciso pensar no e se der merda? E tem que voltar. E aí? Recomeçar do zero de novo, numa área que eu nunca me imaginei, pensando exclusivamente nisso, aí tem que voltar para o Brasil. Faz o quê? Aí vai recomeçar a terceira vez do zero, tudo de novo. Então, Vocês não até vão isso foi precisar, muito não. bem pensado, sabe? Vocês não vão precisar, não. Os tijolinhos de vocês estão nos lugares Amém. bem certinhos. Tá? Fico feliz Mas mesmo. assim, a gente teve essa preocupação de fazer um curso que fizesse sentido para a carreira que eu comecei a trilhar, né? Ah, bem legal, cara. Eu fico feliz. Vocês estão com os tijolinhos bem no lugar certo. Foca nesse francês agora. Isso, é isso que eu ia falar. O tijolinho que tá faltando é o francês. Tijolinho aí, cara. Mas Cara, esse ano vai dar certo. eu tenho um monte de amigo aqui que ainda não é imigrante ainda, né? Que não se tornou. Chegaram aqui no meio dessa confusão. Chegaram aqui, sei lá, 2000. Sabe o que eu acho engraçado que eu falo pro pessoal? Quem tá aqui hoje com dificuldade de imigração não é o seu caso, tá? Porque você chegou aqui tem um ano, mas a maioria chegou aqui há 4, 5 anos atrás. E nesses 4, 5 anos, nós tivemos, Andressa, os maiores moles que já aconteceram para quem estava aqui conseguir imigrar. Aqueles TR to PR, aquele monte de Sim, coisa, assim, eles limparam a base. Quem estava aqui dentro do Canadá, desculpa, só não migrou que não quis ou por alguma coisa assim muito diferente, tá? Claro que pode estar acontecendo. O que eu acho é que esse pessoal, tá tão fácil, depois eu faço isso. Isso é uma dica que eu dou. é. Não deixa para depois. Teve uma vez que a gente fazia. A gente, escritório físico aqui, a gente fazia muito palestra para os nossos clientes. E uma das palestras foi para ver como é que estava a situação do pessoal em relação à imigração. Quem estava aqui estudando. Uhum. E aí a primeira pergunta que a Celina fez foi: vem cá, quem aqui já está no Express Entry? Quem aqui está fazendo? Ninguém. Falei, gente, vocês estão esperando acabar o college de vocês para. Você consegue aplicar para a imigração do Brasil. Você não precisa Sim, esperar a college acabar. É que você está aqui dentro. Com visto que concede direito a trabalhar, é um ticket de ouro. Aquilo vai abrir sim, principalmente as portas de. É que agora está um pouquinho diferente, principalmente os programas provinciais. É o pessoal, todo mundo que. Sei lá, 80% do pessoal que estava aqui que já estava aqui trabalhando e migrava pelo programa provincial e não pelo federal, né? Mas assim, hoje é uma realidade diferente, mas eu vejo assim, as pessoas perderam ali aquele momento. Eu falo, cara, tem que estudar francês agora, gente. isso. Então, assim, não tem. E eu acho muito engraçado. Tem amigo meu que fala assim, cara, prefiro voltar pro Brasil do que aprender francês. Nossa. Ah, só que agora o visto tá acabando, Andressa. Aí quando o visto tá acabando, que estão vendo a porca torcer, tá todo mundo estudando francês. Eu falei, vou estudar francês, bonito. Não, e assim, é aquela coisa de mesmo não ficando, tendo que voltar, são coisas que você vai levar para sua vida, né? Todos os conhecimentos, uma língua nova nunca vai ser em vão, Nunca. né? Independente Eu, de aqui ou em outro lugar, você tem uma língua a mais, vai te trazer benefícios em algum momento da sua vida. que assim, na minha concepção, você falar uma outra língua, você abre um outro mercado. Isso. Vou te dar um exemplo, tá? Você tá aqui, você vai conseguir a sua imigração. O que eu acho legal de um plano de estudo de 2, né, principalmente 2 anos e tudo mais, é que você tem 5 anos de Canadá. Então, sua preocupação com a imigração não é de hoje. Você tem uma preocupação com a imigração dentro de 5 anos. No momento que der para você entrar, você entra. Você tá entendendo? O Canadá continua precisando de gente. Só que o Uhum. Canadá fez uma bagunça ali depois da pandemia, depois daquela necessidade de mão de obra absurda que eles limparam a base, eles fizeram uma bagunça. E foi que a ministra da imigração falou, 25 e 26 é para arrumar casa. Então, assim, o seu projeto vai além de 25 e 26. Então, assim, eu não É. vejo por que você não E, conseguir. quem tá pensando em vir tem que pensar assim, isso de. Porque também tem gente que vende de qualquer forma, né? De o Canadá tá precisando de gente. Mas não é de
qualquer pessoa, Eu adoro quando eu vejo essas coisas. né. Não, eu gosto assim, quando fala assim, ó, o Canadá está precisando de brasileiro. Ai, O já meu pai vi. hoje me mandou um vídeo de um Instagramer, sei lá, que é um influenciador e tal, falando que o Canadá tá com uma feira que tá contratando brasileiros para vir já para cá com emprego garantido, com imigração garantida. Eu falei assim, É, o golpe tá aí, cai quem quer. Mas é como você todo dia, pô, todo dia falou, sai de casa um bobo e um esperto, né? Quando é conta é, do negócio, né? mas é aquilo que você fala desde o início e desde que eu comecei a acompanhar tanto você quanto a Celina. Gente, foquem no inglês, não é para vir de qualquer jeito. O Canadá precisa de gente, mas precisa de gente qualificada. Então você vai chegar aqui sem inglês, sem nada. Sabe como é que eu gosto de falar, Andressa? Eu gosto de falar assim: uma empresa está contratando. Ela está contratando, vamos supor, um CMO, um profissional de marketing para ser o gerente de marketing daquela empresa, um CMO. Ela vai contratar uma pessoa de finanças? Não. Ela vai contratar alguém de RH? Não. Ela precisa de alguém de marketing. Então é interessante você entender. Eu vejo a imigração canadense muito como uma empresa contratando. Só que Não é? você precisa entender e se enquadrar dentro daquilo que aquela empresa está contratando. Não adianta você achar que você vai ir a todo. Então, assim, existe ali dentro de um protocolo, você analisa. Muitas vezes eu não concordo com a imigração canadense, assim, com o que eles estão dando prioridade. Muitas vezes eu concordo, né? Mas quem sou eu? Né? Assim, eu vejo hoje, quer ver, áreas, por exemplo, áreas da saúde. São áreas que, assim, eu digo áreas porque você vai pegar várias coisas ali dentro da saúde, tá? Mas você tem uma necessidade de mão de obra muito grande. Eles precisam fazer algo mais. E eles já estão indicando isso. Mas Uhum. tinham que ter feito. Você tá entendendo? E aí, por exemplo, a gente, antigamente, ainda bem que acabou isso, tá? O brasileiro adorava vir fazer general business aqui. E falava assim: porque eu vou fazer business porque me abre portas. Cara, Sim, mercado de trabalho canadense ele é altamente especialista. Quanto mais especialista você for, é maior a sua verdade. integralidade. Quanto mais generalista você for, pior a sua integralidade. Isso. Então, esse tipo de coisa, e eu entendo que é difícil para um brasileiro entender isso, porque a gente viveu num mercado que é Uhum. diferente. Só que, Isso. assim, eu acho muito importante a pessoa fazer a sua pesquisa, escutar, fazer isso que quem está aí nos assistindo, você está no lugar certo, você está aprendendo com uma pessoa que trabalha comigo Exatamente. há mais de 13 anos, mais de uma década, e com uma pessoa que está aqui. E assim, escutar essas coisas para você ir fazendo essas adaptações, É. E né? ver o que faz sentido para a sua vida, né, porque, nessas pesquisas que a gente fez, a gente assistia muito vídeo, e realmente tinha uma época que a galera ia fazer business, muita gente, e um dos vídeos que eu vi, foi de uma menina, não lembro o nome, a cidade que ela estava, enfim, mas ela estava fazendo business. Ela escolheu business por ser uma coisa bem generalista, que depois ela poderia, né, fazer outras coisas, e por ser um curso que era mais barato. E ela estava odiando, né? O vídeo dela que a gente viu, ela era falando: "Eu não vejo a hora que isso acabe, não tô gostando, não era um curso que eu faria no Brasil". Então, assim, você também tem que pensar nisso. Tipo, vale a pena você mudar completamente de área para uma coisa que às vezes você nem gosta, nunca imaginou, né? Então, assim, isso a gente também leva em consideração, né? Quando eu escolhi o Eu curso, eu acho falei que pro meu assim, marido, eu você falei: pode "Hugo, até mudar de área, mas de uma maneira inteligente. isso tem que ser E uma coisa que faça existe maneiras de sentido fazer para isso você". acontecer. Ó, quer ver uma vez? E esse papo eu acho muito engraçado. Provavelmente o curso de business dela não era mais barato do que o outro. Vou te dar um exemplo. Uma vez entrou assim, faz parte do nosso trabalho, a gente tem uma planilha de cursos nossa. Uhum. Essa planilha de cursos, o que a gente faz? A gente tenta achar os cursos que dão mais por menos. Né? Existem vários cursos que dão mais por menos por alguma razão X. Tá? Ou ele está dentro de um continuing studies, de uma faculdade, aí por isso ele é muito mais barato, ou ele tem um co-op no final, ele se torna mais barato por causa disso. Existem várias coisas assim. E eu considero o nosso trabalho buscar esses cursos. Tá? Uhum. E aí, tinha uma cliente que eu fui atender ela queria ir para Toronto, ela era uma profissional de designer, ela era graphic designer,
E aí, quando ela foi fazer uma consultoria comigo, ela falou assim: eu vou fazer um curso. Aí a gente perguntou, área de interesse no Canadá, business, ela botou. Aí eu peguei, pô, olhei o histórico dela, formação em graphic designer. Pô, olhei a experiência dela com graphic design, e graphic design tem uma empregabilidade aqui, vai na empregabilidade de TI. Porque não existe tecnologia sem graphic design. Agora tem AI, já não sei mais, mas assim, o graphic design é muito importante ali para a tecnologia. E aí eu virei, fui conversar com ela, falei, cara, desculpa te perguntar, você quer que eu veja curso para você em business? Aí ela falou, Francisco, porque é mais barato e mais fácil. Essa era a cabeça do brasileiro. Aí eu falei, e se eu te falar que não é nenhuma coisa nem outra? Aí ela falou assim, eu falei, vamos fazer o seguinte, deixa eu abrir um curso para você típico, ela queria Toronto, um curso típico de business em Toronto. Aí eu abri. Esse curso tem um preço padrão de curso, né? Os cursos de diploma, ainda ela estava indo para business, então ela iria fazer um diploma para começar do início e tal. E aí eu peguei e virei e falei assim, cara, aí eu abri as matérias, matemática 1, matemática 2, contabilidade, não sei o que lá. Você tá achando isso fácil? Pô, tu faz com um gráfico e design, isso aqui você tá achando fácil? Não. Eu falei, esse curso custa tanto, que é um curso padrão, vai custar X, tá? Beleza, posso te mostrar um outro curso? Aí ela, pode. Aí eu abri um curso, uma pós-graduação em UI UX, se não me engano, foi o que eu mostrei para ela. Para ela trabalhar com a parte ali de front-end, que é mais Uhum. ligada a graphic design. O olho dela brilhou. Mas é óbvio. Aí eu falei, o que você está achando dessas matérias? São mais fáceis? Ela, muito mais. Eu falei, se eu te falar que esse curso é quase a metade do preço do outro? Ela falou, mas por quê? Porque era exatamente isso. Ele caía na faculdade dentro de um viés, que acontece esses cracks, né? Uhum. Que ele era metade do preço do outro. Caraca. Eu falei, cara, não, mas é legal porque hoje curso de business geral não dá mais direito a PGWP. E Sim, por que não dá direito a PGWP? Porque ele não tem tanta empregabilidade assim, ele não ajuda tanto o mercado de trabalho canadense, né? Então, assim, o que eu acho legal de um tempo para cá é que o Canadá foi ficando mais esperto. sim. No seguinte sentido, eu preciso de X, eu vou contratar X. Eu preciso de Y, eu vou contratar Y. Então, assim, essa história do curso que dá direito a PGWP, para mim, ele é um grande demonstrativo da empregabilidade Exatamente. daquela área, entendeu? Dito isso, eu acho que ainda tem algumas falhas ali. Uhum. Acho que ainda tem algumas falhas ali. Tem áreas ali que tem uma necessidade profissional grande, que deveria estar. Mas, enfim, nada é perfeito nessa vida, né? É, Então, mas é isso. A pessoa que for mudar de carreira realmente faça de uma ver maneira se inteligente. Sabe faz como é que a gente tenta. sentido mesmo, né? Sabe como é que a Porque é gente tanta mudança. Sabe como é que a gente tenta fazer a mudança de carreira, Andressa? Eu tento fazer assim, porque eu acho que você pode mudar de carreira e aproveitar seu background. A maioria dos nossos clientes que são advogados, eles estão de saco cheio de ser advogado no Brasil. Ninguém quer mais nada com advocacia. Assim, eu tô só dando um dado aqui, né? Os clientes que chegam pra Uhum. gente. E aí eu, vou mudar de país, é uma hora de mudar de vida. Aí a pessoa quer fazer as coisas mais loucas do mundo. Falei, cara, deixa eu te dar umas opções aqui. O que você acha de meio ambiente? Trabalhar com regulamentação de meio ambiente? O que você acha de RH, que você vai trabalhar com leis? O que você acha, sei lá, de logística, que você vai trabalhar com Comex, importação, exportação? O fato de ser advogado vai te ajudar. Isso melhora muito a empregabilidade da pessoa. Muito. Uhum. E dá para fazer isso com quase todas as áreas. Aí a pessoa troca de área usando o que estava no Brasil, né? Sim, Porque isso, você que aplicou para trabalho aqui recentemente, você sabe, você tem uma lógica na sua. Eles veem muito da exatamente. lógica na carreira, né? Exatamente. E assim, até a escolha do meu segundo curso também, porque para o segundo curso eu fui tentar ir para esse lado de, vamos ver o que é que está aqui de empregabilidade, o que é que eu vejo, até os próprios professores falando mais, e cheguei a cogitar a supply chain, porque os professores falam muito. E eu estou num grupo, ainda não trabalho com RH aqui, mas estou num grupo de brasileiros que trabalham com RH aqui. Uhum. E aí fui lá nesse grupo, contei brevemente, né, o meu caso, que estou pensando em fazer, né, que tenho uma graduação no Brasil em marketing, faço RH, trabalhava no Brasil com RH, não quero mudar de área, mas quero fazer um segundo curso.
para aumentar a PGWP e ter mais tempo Sim, aqui, né, sim. dessa segurança de mais tempo aqui. E aí no grupo o que falaram foi até isso: "Andresa, você tem que ter cuidado para não fugir tanto, porque tanto para a imigração, quanto até para o empregador, ele pegar o teu currículo e ver, fez marketing, fez RH, fez supply chain, o que é que ela quer, né, por que que tá mudando tanto?". Então eles deram esse toque de ficar atento a isso, né. Isso é uma co você pode até mudar, mas é legal ter uma lógica. Eu gosto de usar esse Exatamente. exemplo do advogado, porque, assim, você pega e você vai trabalhar com algo semelhante com o que você com lei, com regulamentação. Isso, Você consegue justificar isso para o empregador, porque uma coisa engraçada é que, assim, exatamente. a coisa que mais custa para uma empresa é treinamento. Então, assim, se eles pegarem ali e não verem uma lógica na sua história, é isso que falou: "Pô, essa pessoa vai mudar, ela vai entrar aqui, ela não vai gostar disso, ela vai sair", então é uma coisa que fica, assim, muito Isso. muito coisa. Uma coisa que você está fazendo hoje, como você falou assim: "Hoje eu estou trabalhando em loja", eu considero isso importantíssimo, e eu vou te falar por quê. Por causa de uma coisa chamada Canadian Experience. Você já deve ter visto isso, né. Uhum. Porque, assim, e eu falo assim, para explicar, eu falo assim: "O Canadian Experience é uma casquinha". Enquanto você não tiver provado que você tem, assim, eh, conhecimento de como funciona a sociedade aqui, como funciona o mercado de trabalho aqui, é bem mais difícil de você conseguir entrar no mercado de trabalho. A partir do momento Sim. que você fez um trabalho numa loja, fez um trabalho num restaurante, o que seja, você vai provando que você quebrou essa casquinha, né, que você tem a experiência de trabalho aqui, e isso eu vi acontecer com muitas pessoas. A pessoa que eu conheço que mais teve dificuldade, as pessoas que eu conheço que mais tiveram dificuldade em conseguir emprego depois que se formaram, foram as pessoas que optaram por não trabalhar durante o college. Hum. E outra coisa que as pessoas precisam vir preparadas, né, eu trabalhava em escritório e tudo, antes, né, em época de faculdade no Brasil, eu cheguei a trabalhar em loja, eu cheguei a trabalhar em clínicas, enfim, mas a partir do momento que me formei, que comecei minha carreira, escritório, né, tudo, sempre presencial, acho que quem trabalha home office ainda é um pouquinho mais difícil de acostumar, né, mas assim, as pessoas precisam vir preparadas para o entry level job, de fato. É, Porque o que eu vejo aqui é que, a gente enquanto estudante só pode trabalhar part-time, e é muito difícil você encontrar empregos part-time em escritórios, né, empregos administrativos mas part-time, no é Brasil as muito empresas difícil. contratam meio período para você ser um profissional, é muito difícil. Exatamente. Então assim, venham de fato preparados Ó, para entry level jobs. sabe que eu escutei uma vez uma cliente minha e eu achei genial? Eu falei com ela assim, eu falei com ela, Manuela é o nome dela. Eu virei e falei assim: "Manu, às vezes você precisa dar um passo para trás para dar um passo para frente". Ela falou assim: "Chico, não é para trás não, é para o lado". Eu nunca tinha escutado aquilo. Ela falou: "Tudo bem que na sua carreira você deu um passo para trás, só que você está melhorando seu inglês, você está aprendendo uma nova cultura, você está Exatamente. adquirindo Canadian Experience, então tudo isso é muito importante. Então não é É, para trás, é para o lado". Eu falei assim: "Manu, é. você tem toda a razão do mundo, né, eu acho, você Sim. tem toda a razão do mundo". E eu vou te Porque toda falar, experiência e todo aprendizado é bem-vindo, vai te ajudar de exa alguma forma, né, exa nada está se perdendo. exatamente, exatamente. Minha querida, quero te agradecer demais. Andressa, mais alguma coisa que você queira falar que eu não tenha Acho que é isso mesmo. E assim, né, aquilo que eu tinha comentado, que aqui eles valorizam muito a questão de trabalho voluntário, então busquem na faculdade. Acho que todo college deve ter programa de voluntário para alunos e tal. Óbvio que fazer fora também é muito importante para o currículo, mas no primeiro momento é isso, aproveitem tudo que a faculdade de vocês tem para oferecer, né, assim, lá na Douglas tem muita coisa, eu tenho aproveitado muito, tanto que uma coisa que também me fez querer fazer um segundo curso é isso, que passou muito rápido 1 ano, e eu sinto que eu não consegui aproveitar tudo que a faculdade tem para me oferecer, né, então isso me fez ter vontade de fazer mais 1 ano lá, para eu conseguir aproveitar ainda mais, absorver ainda mais. você, além das aulas, você tem uma estrutura que aí você vai ter ali, preparação para o mercado de trabalho,
que vai te Sim. ajudar a entrar em mercado, aprender a fazer resumê, covelera. Você tem usa tudo, você que tá pagando aquela grana, usa tudo ali. Exatamente, exatamente. Um dos voluntários que eu faço lá é o Orientation Day e o Welcome Week, né, que é justamente para apresentar as coisas que a faculdade tem para os novos alunos e tudo, e aí tem muito aluno que pergunta: "Mas é pago? Precisa pagar?" Eu falei: "Mas já está pago, Já tá já pago, já está tranquilo. pago, então aproveita, porque você já pagou por isso, você não vai pagar mais. Mas no Assim, momento que tem você está feira, pagando a eu faculdade, já você cheguei já na pagou por isso." Douglas e estava tendo feira de empresas lá, várias empresas lá, então assim, cara, aproveita isso Isso. tudo, cara. É assim, você não Eles tem têm muito network essa no Canadá, preocupação com empregabilidade é, após a você sua formatura, né. você não tem network no Canadá, você não tem todo aquele conhecimento da língua, você não conhece tanto o país, a sociedade, use e abusa da estrutura do seu Isso. college, use e abusa, cara, É. porque dali você tira muita coisa. Muita Uma coisa. coisa, E Andressa, que eu assim, referência para o meu currículo, por exemplo, a primeira referência que eu pude botar um nome e um telefone foi de uma das coordenadoras para quem eu prestei um serviço voluntário lá da faculdade, né. Então assim, Eu falo para a turma o seguinte: trata muito bem seu professor. Já vi muito professor aqui conseguir o primeiro emprego das pessoas aqui no Canadá. Então, assim, professor de college é é gente de mercado, é gente sim, que está inserido no mercado. Então, trata muito bem ali seu professor, sua professora, porque dali pode vir seu primeiro emprego no Canadá. E aproveita é, tudo que o college pode te dar. tudo, tudo, Suga tudo ali. Tem muita estrutura, tem muito apoio. É muito, o primeiro muito. contato com uma grande empresa que você vai ter no Canadá, vai ser a escola que você vai estudar. Na Douglas, a gente tem o Career Center, e que acredito que outras faculdades também tenham. Então, assim, quem está bem preocupado com essa questão da empregabilidade, cola nesse setor, porque todos os Genial. workshops que eles têm é voltado para isso, sabe. Então, assim, cola em Career Center, em pessoas, Student Advisor, que é ali que você vai conseguir as maiores Genial, ajudas. genial. Siga os É. conselhos aí da nossa querida Andressa. Andressa, muito obrigado, minha querida. Muito obrigado pelo seu tempo, muito Nada. obrigado por dividir a sua experiência. Eu costumo dizer assim: "Ah, quando eu faço minhas consultorias para o Brasil, é isso aqui que eu uso como, assim, esse bate-papo, você está ali no dia a dia, é com você que eu aprendo". Então, muito obrigado aí por ter me dito que funcionou, que não funcionou para você, porque isso aí é muito legal. Você que está assistindo, isso aí é ouro, cara, né, quer fazer um projeto desse, provavelmente o maior projeto da sua vida, que é mudar de país, Sim. busca informação de qualidade, né. E Andressa, muito obrigado É. mais uma vez pelo seu tempo, querida. E me coloco à disposição para futuros alunos da Douglas que venham através de você, quiserem entrar em contato para tirar alguma dúvida, estou aqui. Muito obrigado, do fundo do meu coração. Muito obrigado, Andressa. Um ótimo dia para você. Ah, para vocês também. Tchau, tchau. Tchau.